O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Que pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança, se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança, se lembra sempre da aliança. Durante esses dias que precedem a Semana Santa, a liturgia, através dos evangelhos, vai nos mostrando que a disputa entre os judeus e Jesus vai se acirrando. Os judeus vão ficando cada vez mais irritados com Jesus. Já tinham ficado várias vezes, até tentado matá-lo, mas Jesus disse: não era a hora, não era a minha hora. E Jesus até escapava de forma miraculosa desses momentos. E quando nós falamos dos judeus, não estamos falando apenas o povo de Deus, o povo escolhido, mas inclusive a parte mais religiosa desse povo, que eram, por exemplo, os fariseus, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, que por diversas vezes vão ter um embate muito grande com Jesus e vão procurar matá-lo, e no final das contas vão fazer isso. Vão subornar um dos apóstolos de Jesus, do colégio apostólico, um bispo, e vão vender Jesus, vão comprar Jesus, na verdade, por 30 moedas de prata. Um apóstolo vai negociar e vender a Jesus. E então vai se cumprir esse plano das trevas, tudo bem orquestrado, bonito, aos olhos do mal, onde houve um traidor por parte dos apóstolos, onde a liderança religiosa de Israel vai prender Jesus, vão julgá-lo indevidamente com provas falsas,
vão condená-lo falsamente, e como não vão poder executar a pena por questões legais, questões religiosas, vão levar ao governador romano, Pilatos, para que o julgue e condene. Pilatos ainda vai conseguir mandar para Herodes, porque Jesus é galileu, eu sou da Judéia, então que julgue Herodes, que é da Galileia, governador que estava em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Mas Herodes, aquele fanfarrão que burla de Jesus, que faz aquela cena toda que nós sabemos dos evangelhos, não merece sequer uma palavra de Jesus. Jesus não fala nada. Volta a Pilatos, Pilatos faz aquele gesto de covardia, de não defender o inocente, não ficar mal com o povo, e acaba, quem fica assim em cima do muro, acaba caindo para o lado do mal. Não cai nunca para o lado do bem, quem fica em cima do muro. E condenou Jesus, por instigação, sobretudo, da liderança religiosa. Então, quando a disputa de Jesus com o seu povo, com o povo para o qual ele foi enviado da parte do Pai, para dar testemunho de sua palavra, daquilo que ele conhece, de revelar o Pai para o seu povo e, por fim, trazer a salvação e cumprir as profecias, esse povo não o acolheu. As trevas não acolheram a luz, o rejeitaram. E eu estou falando isso porque muito dessa rejeição, a pior parte dessa rejeição, foi por parte de pessoas religiosas. E onde é que eu quero chegar? Eu sou pároco e, como padre de igreja, a gente lida com as coisas da paróquia, da diocese, e as coisas da igreja também. Nós fazemos parte da igreja de Deus. E nós vemos que essa tentação de, apesar de sermos religiosos e da igreja, pode muitas vezes ir contra Jesus. Nós somos a parte religiosa, mas que muitas vezes nos comportamos como traidores de Jesus. Ou negociando Jesus como Judas, ou às vezes fazendo aquilo que fazia esses mestres da lei, esses judeus muito aferrados a tradições antigas, às coisas superficiais da tradição, mas nunca o espírito religioso. Eram mais aferrados a um costume, a uma história, do que aquilo que Deus realmente queria lhes dar, neste caso o Salvador. Então, sejam padres, sejam religiosos, seja o povo que às vezes serve mais de perto da igreja, né, nas pastorais da igreja, nos grupos, nos movimentos, nós temos que tomar cuidado para não sermos, em vez de fiéis católicos, burocratas da fé. Gente que, em vez de facilitar a salvação das almas, põe empecilho, põe dificuldade. Em vez de construir pontes, levanta muros. Eu me preocupo com os paroquianos, com as pessoas que estão à frente, se elas, por exemplo, ao servirem a missa, estão participando melhor da missa do que aqueles que não, digamos assim, não estão fazendo uma função litúrgica. Porque pode acontecer, por exemplo, que os ministros, a Eucaristia ou a música estejam mais preocupados com o serviço, os detalhes, que esqueçam de fato o que nós estamos fazendo aqui, a graça que nós estamos recebendo aqui. Ou às vezes pode acontecer que um secretário, uma secretária paroquial bem intencionados, sabendo que a igreja naturalmente tem leis e regras para ministrar sacramentos, admitir aos sacramentos, em vez de facilitar, acaba sendo duro demais e legalista. Isso pode acontecer. Então, no final das contas, nós fazemos esse papel que faziam os fariseus,
que faziam os mestres da lei, que fizeram os judeus, que condenaram a Jesus. Nós acabamos sendo um empecilho, nós acabamos não reconhecendo Jesus, porque a primeira atitude é essa. A primeira atitude é de um esfriamento, um distanciamento, um não reconhecimento, para depois passar à atitude da perseguição. E a perseguição é primeiro afastando, calando, e se a gente não conseguir calá-lo, nós vamos persegui-lo na fama, vamos denegri-lo, e se não for suficiente, nós vamos matá-lo. Se chega a esse ponto, nós vamos matá-lo. Porque assim a gente consegue obstruir, que essa é a tentativa do mal, a ação de Deus, a obra de Deus nos corações, nas almas. Então, meus irmãos, nós que temos a graça de hoje congregarmos a Igreja de Cristo, que recebemos esse legado da revelação, 2000 anos de história da Igreja, tanta graça, tantos santos, podemos dizer que nunca tivemos tanto. Devemos aproveitar com muita humildade, com muito boa disposição, porque se nós não buscarmos, não cultivarmos essa graça, nós podemos perdê-la. No caminho de Deus, dizia Santo Agostinho, quem não avança, retrocede. Quem não avança, retrocede. Então o cristão, ele é uma pessoa, de certa forma, inconformada com o mundo. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Tanto é que daqui a alguns anos, nenhum de nós vai estar aqui mais. Daqui a 100 anos, talvez uma criança aqui que possa viver tanto, mas ninguém vai estar mais aqui. Depois o que nós vamos precisar, o que é que nós vamos precisar daqui a 100 anos? Apenas 2 metros quadrados de terra. E a 2 metros de profundidade. É isso. A gente passa. Mas, o que diz nosso Senhor no Evangelho? Se alguém observa a minha palavra, não morrerá. Não morrerá. Não está falando Jesus Cristo da morte biológica, porque esta sim é consequência do pecado original, e por um pecado entrou a morte no mundo, e todos morreram. Mas ele está falando que a alma, o coração que encontrou a graça de Cristo, esta vida nova em Cristo, ela não morre mais. Ela passa desta vida à vida eterna, à luz, à posse de Deus, à união e plena saciedade eterna com o seu Criador. E é isso que nós queremos. Nossa vida cristã tem esse sentido. Na Sagrada Escritura, como vimos na primeira leitura, o nome das pessoas tem a ver com a missão que elas vão desempenhar. Abrão passou-se a ser chamado de Abraão, que significa pai de muitas nações, pai de muitas gentes, de muitos povos. Pedro, que é pedra, Cefas, Jesus trocou o nome dele para significar que ele seria a base, a rocha, sobre a qual seria construída a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre ti, vou edificar a minha igreja. E nós recebemos o nome, lá em Antioquia, de cristãos. Nós somos cristãos. Então nós temos que fazer jus ao nome de cristãos e agir como Cristo. Senão a gente vai estar traindo o nosso nome, ou vamos estar sendo inconsequentes, não verdadeiros. São Paulo
diz que nós devemos assimilar de tal forma a vida de Cristo. Quer dizer, eu devo me familiarizar tanto com esse Jesus que nós vemos no Evangelho, com esse modo de pensar, de agir, esses critérios, esses ensinamentos, essa doutrina de Cristo, deve ser de tal forma assimilada por mim, que eu deva ter os mesmos sentimentos de Cristo, a mesma atitude de Cristo perante os demais, a mesma atitude. Então o cristão deve ser outro Cristo, cada um no seu estado de vida, conforme a sua idade, se é solteiro, se é casado, se é homem, se é mulher, se é secular, se é consagrado, todos, Jesus Cristo tem toda a perfeição, e todos nós podemos viver essa vida nova em Cristo, da qual Ele é o modelo supremo. Então devemos reproduzir. São Paulo foi mestre nisso, como todos os santos. Quando a igreja canoniza um santo, é porque a igreja o propõe como modelo para ser reproduzido, imitado. São Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para mim, viver é Cristo. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Como seria bom que nós pudéssemos dizer isso de nós, com muita humildade, como fazia São Paulo. Viver de tal forma essa identificação, esta assimilação, que eu pudesse julgar como Cristo julgava, pensar como Cristo pensava, escolher como Cristo escolhia. E a lógica de Cristo é diferente da nossa. A lógica de Cristo é: quem quiser ser grande, seja o servidor. Quem se exalta, será humilhado. Quem quiser salvar sua vida neste mundo, vai perdê-la. Mas quem perder por causa dele, vai ganhá-la. É tudo o contrário do mundo. Se ele proclamou as bem-aventuranças, que são os atos supremos, os atos mais heróicos da vida de um santo, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os perseguidos, os aflitos. O mundo tem todo o contrário, o evangelho ao contrário. Um programa de vida averso e anticristão. E o mundo é militante. O mundo não é só não reconhecedor de Deus. Ele milita contra Deus. Não é só ateu. O mundo moderno, o mundo contemporâneo, esse mundo de hoje, não pensemos que eles são ateus, eles não acreditam em Deus. Quando eu falo de ateu, não estou falando só de pessoas que professam uma não fé, uma não crença em Deus. Isso até mesmo os cristãos, muitos cristãos, de certa forma, fazem, porque por mais que professem um cristianismo com as palavras, com as obras, vivem como se Deus não existisse. Mas eu estou falando de pessoas que acabam perseguindo a fé. Atualmente, na Irlanda, na Inglaterra, ficar parado diante de uma clínica abortiva pode levar a pessoa para a cadeia. Porque eles intuem que se você estiver parado lá, você está rezando. E se estiver rezando, você está fazendo uma coisa errada no lugar que não se pode fazer. Assim aconteceu com um ex-militar, cuja esposa há um tempo atrás tinha feito um aborto, e eles, arrependidos, foram para a frente de uma clínica rezar e foram presos. Há lugares na Escócia, há áreas em que você não pode rezar por respeito às outras crenças. É uma área na qual você não pode manifestar fé. Então vejam que não se trata somente de não crer, é proibido crer. Não é só Deus não existe, é proibido que Ele exista e é proibido prestar culto a Ele. Então, meus irmãos, esse mundo
averso, contrário, precisa, mais do que nunca, desta verdade e desta santidade que é Cristo nosso Senhor. Sem Cristo não tem salvação. Não esperemos uma salvação política, econômica, uma salvação militar ou de bons e boas pessoas bem intencionadas da sociedade. Não tem. A salvação, a paz, o amor, a verdadeira felicidade, só Jesus Cristo pode dar. E só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele pode prometer a vida. Só Ele. E ninguém mais se assimila a Jesus Cristo nesta missão de salvar as almas, de buscar a ovelha perdida, que o sacerdote. Porque o sacerdote, este homem escolhido por Deus, homem escolhido e consagrado, como diz a carta aos Hebreus, tirado do meio do povo para o povo, nas coisas que se relacionam a Deus. Sacerdote, dom sagrado significa pontífice, quer dizer, aquele que estabelece uma ponte entre Deus e o homem. O sacerdote, uma pessoa chave, uma pessoa muito importante nessa reconstrução. Por isso que hoje estamos aqui na Canção Nova com o apostolado Mãe dos Sacerdotes. Um grupo que iniciei há 4 anos atrás com as mulheres e que hoje se espalhou por todo o Brasil, de uma forma que só Deus sabe como, né? Eu acho que as mulheres gostam de fazer fofoquinha, então uma vai falando para outra, e de repente tem um montão de mulheres rezando pelos padres. Graças a Deus, né, padre? Então, estas mulheres entendem a missão essencial que tem o sacerdócio na igreja. A igreja, ela é apostólica. E a apostolicidade na igreja é uma característica fundamental, porque ela foi construída sobre os apóstolos. A igreja foi feita sobre os apóstolos. Jesus Cristo não construiu um templo e disse, é aqui o lugar da salvação. Ele constituiu pessoas, preparou-las, deu-lhes graças e disse, ide, batizai e congregai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta congregação, esta assembleia, se chama Igreja Católica, Apostólica, Romana, una, santa. A mesma Igreja de Cristo. Então, quando diminuem as vocações, quando fraquejam os padres, sua fé, quando não há sacerdotes santos, quem é que está sendo abalado? A igreja. Então, se vai diminuindo a fé do povo, vai diminuindo a igreja, vai se diminuindo o número de sacramentos, tudo vai arruinando, porque Jesus Cristo, porque Deus quis constituir uma igreja e chamar homens para dar-lhes a graça e que, sendo fiéis a esta graça, Deus faça a sua obra. Deus utiliza dos meios. Assim como Deus utiliza os pais para trazer ao mundo um filho de Deus, né, uma vida, assim Deus utiliza a igreja para dar à luz a um filho de Deus com a graça do batismo. E tudo isso é feito
através do ministério dos sacerdotes. Daí a importância, sobretudo, de todos nós, como Cristo diz no Evangelho, de rezarmos ao Senhor da messe, para que envie operários para a sua messe, pois a messe, essa colheita é tão grande, nós padres sempre nos sentimos pequenos e fracos, cheios de trabalho, e nunca conseguimos fazer o suficiente. Porque a messe é muito grande. A gente está fazendo aqui, é como se a gente, às vezes a sensação que dá, é como se estivéssemos apagando um fogo aqui, e surge outro foco lá, a gente corre lá e surge outro lá, e de repente está tudo incendiado. Porque muitas almas estão clamando por salvação, clamando por Deus, clamando por graça, mas os operários são poucos. E quem é a responsabilidade para que haja mais operários? Pedi ao Senhor da messe, pedi ao Senhor da messe que envie operários. Na Itália, nas proximidades de Turim, há um povoado chamado Lo Monferrato, onde algumas mulheres, uma cidade pequenininha, um povoado mesmo. No começo do século passado, algumas mulheres desejosas de que em suas famílias houvesse vocações sacerdotais, vocações à vida consagrada. Foram ao padre Alessandro Canora, pedir que o padre abrisse a igreja para que elas pudessem rezar, fazer uma hora de adoração mensal, uma oração semanal. E as mulheres começaram a fazer isso, e foi aumentando o número de mulheres. Em poucos anos, saíram 327 vocações daquele povoado. Muitos sacerdotes, diocesanos, religiosos, muitas religiosas. E a cada 10 anos eles se reuniam para tirar uma foto na cidade. Então era aquela multidão de religiosos. Por quê? Porque as mulheres se juntaram para rezar. Este exemplo, essa história está contada num documento da igreja, da Sagrada Congregação para o Clero, de Castério para o Clero, do ano 2007, que se chama Adoração Eucarística pelos Sacerdotes e a Maternidade Espiritual. Este documento convida as mulheres de todas as idades, de todas as condições, estados de vida, jovens, adultas, idosas, solteiras, casadas, viúvas, consagradas, seculares, a adotarem sacerdotes. Adotar um sacerdote, não é levar o sacerdote para casa. Não, adotar espiritualmente o sacerdote. Se comprometer com um sacerdote. Você não precisa nem falar para ele, não precisa. Mas este padre, ele vai ser o meu filho. Eu vou rezar por ele. Eu vou oferecer todas as minhas orações diárias, as orações que eu já faço, e aquelas que Deus me pedir, por ele. E também vou oferecer os meus afazeres, a limpeza da casa, o cuidado dos filhos, o cuidado do esposo, o trabalho profissional, os dissabores, sacrifícios, dificuldades que a vida me impõe, tudo vou oferecer em reparação pela santificação dos sacerdotes. E aí, meus irmãos, Deus tem tocado o coração de muitas mulheres pelo Brasil inteiro. Mas, como vocês sabem, a messe é grande e os operários são poucos. Falta muito mais. Essas mulheres devem aprofundar nesse sentido da maternidade espiritual. Mulher, ela é mais cuidadosa, atenciosa, é mais mãe. Portanto, a igreja confia, a igreja é uma mãe. A igreja confia às mulheres esta missão de adotar sacerdotes, de rezar por eles.
Rezar pelos sacerdotes, dizia uma dessas mães espirituais, é negociar por atacado. Não é comprar e fazer negócio aos poucos, não. Porque fazendo bem a um sacerdote, você faz bem para todas aquelas almas que são assistidas pelo sacerdote. E também para a igreja inteira. Olha, quanto bem se pode fazer rezando pelos padres. E não criticando. Não criticar os padres. Os padres são homens falhos como qualquer outros. Só que eles têm uma graça, eles foram revestidos por uma graça, por um caráter sacramental que modificou para sempre a vida deles. Eles passam a ter uma assimilação, uma virtude, um poder, uma força que é divina. Ninguém, nem ministro de Supremo, nem presidente, pode dizer: eu te absolvo dos teus pecados. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ninguém, a não ser o sacerdote. Ele tem o poder de fazer isso. O poder de fazer isso em nome de Cristo, autorizado pela igreja a fazer isso, essa potestade. Então nós precisamos de muitos padres e padres santos. Não só de muitos, mas de muitos padres santos. Porque pode acontecer também. Se for número, né? Mas muitos padres e padres conscientes da sua vocação, identificados com sua vocação, com seu ministério, com a igreja, com o serviço. Padres de fé, porque ser padre é ter fé. Vejam se não é ter fé. Termina a missa de domingo, depois de um dia, todo mundo descansa. No domingo o padre trabalha. Quando chega na última missa, todo mundo vai para casa, de certa forma, curtir o finalzinho do dia do descanso. O padre vai sozinho para casa, chega em casa, não tem ninguém. Se ele quiser alguma coisa, ele vai ter que preparar para comer. Fica sozinho, vive sozinho, mora sozinho. Não é? Ora, esta solidão faz parte da vida do padre, ele sabia disso. Há uma certa solidão no estado sacerdotal, porque ele é consagrado. Ele deixou o mundo, deixou a família, deixou os seus sonhos, a projeção de sua vida, para ser uma pessoa totalmente de Deus e para a salvação das almas. Então faz parte, só que ele é homem, é ser humano, ou seja, por mais que eu entenda e saiba disso, quando eu chegar em casa e não tiver nada para comer, eu vou ter que preparar. Não vai aparecer um anjo e falar: olha, devido ao seu cansaço e tanta coisa boa que você fez hoje, o jantar está pronto. Não funciona assim. Você vai ter que fazer o jantar, não é? Enfim, é um exemplo muito simples para dizer que nós somos fracos e sentimos fraquezas também. Dificuldades. E essas dificuldades vão se somando. Se a gente não tiver fé, a gente vai perder o sentido da missão. Por que eu sou padre? Não vai se identificar mais como padre. Não vai ter mais atitude de padre, pensamento de padre, roupa de padre, costume de padre. Vai ser uma pessoa identificada com o mundo e não com o sacerdócio e com a igreja. Ou seja, perdeu a fé no sacerdócio. O sacerdócio é uma coisa que se vive com fé. Olha, quando eu digo assim: isto é meu corpo, isto é meu sangue, pela força de Cristo, que age nestas palavras, age em mim através dessas palavras, age na matéria sacramental, realmente se torna o corpo e o sangue de Cristo. Mas para eu tratar Cristo como Cristo, eu preciso ter fé. Porque às vezes eu posso tratar a Eucaristia como se estivesse tratando, sei lá, lavando a louça. Mas Cristo está aqui, todo, presente. Perdi a fé na Eucaristia. Perdi a fé na missa, no ritual da missa, nas coisas sagradas. Perdi a fé nas almas, ou seja,
que uma alma pode se aproximar em mim em pecado mortal e que eu posso perdoá-la em nome de Deus do pecado mortal. Eu posso tirar essa alma do inferno. Eu posso lhe devolver a vida divina, a graça. Isso é só com fé. Se o padre não tiver fé, ele vai dizer, não, agora não, acabou o horário da confissão, só amanhã, se eu puder. Não agiu com fé, não teve fé. Não estou dizendo que às vezes o padre não possa dizer, olha filha, já não aguento mais. Quer dizer, pode ser amanhã, pode acontecer isso também, né? Nós estamos acostumados, recebemos esta orientação de nunca negarmos uma confissão. Qualquer hora, qualquer lugar, qualquer dia que alguém pedir uma confissão para nós, a gente confessa. Confessa. Se chegar 1 minuto antes da missa, a gente fala, pode ser depois da missa? Mas vai confessar, não vai atrasar a missa por causa da pessoa, mas pode ser depois da missa? Se ela deixar de comungar, eu posso dar a comunhão depois da missa para ela também. Mas a gente não pode perder a fé. Tudo que o sacerdote faz é objeto de fé. Eu não preciso ter fé para comer, eu não preciso ter fé para tomar banho, eu não preciso ter fé, mas para ser sacerdote eu preciso ter fé. Para fazer o que faz o padre, coerentemente, eu preciso ter fé. O sacerdote é o homem da fé. Ele tem que ter uma fé tão grande, ele tem que estar tão convencido dessas realidades sobrenaturais e dos mistérios da fé, das verdades de fé, que ele deve confirmar na fé os irmãos. Ele deve anunciar, proclamar essa fé para convencer qualquer pessoa, mesmo um ateu. Isso fizeram os santos, só é possível com a santidade. Sem santidade isso não é possível. Mas precisamos de pessoas que rezem pelos padres. Precisamos de mulheres, mães espirituais. Precisamos de mulheres que dobrem os joelhos, que ofereçam suas orações. De homens também, né? Mas pedir oração para homem, você sabe como é que é, né, padre? É mais difícil, né? Os homens fazem uns trabalhos bons na igreja e tudo mais, né? Agora, por exemplo, tem muito homem se consagrando a São José. Só São José mesmo para fazer um milagre desse, viu? Colocar os homens para rezar. Mas, claro, o homem deve rezar, o homem deve ser exemplo na sua casa, de oração também. Como seria bom para os filhos verem o pai rezando, verem o pai ajoelhado rezando, convidando a mãe para rezar, reunindo a família para rezar. Isso é papel do homem, né? Hoje a família está invertida, está uma bagunça, não é? Uma crise, nós estamos vivendo uma crise de fé no mundo, tudo está de pernas para o ar, e a gente, às vezes, da igreja, acha que tudo está normal. Em vez de pregar uma conversão, prega uma inclusão. Não, é assim mesmo, está tudo certo, está tudo muito bom, a gente só tem que aceitar, porque nós estamos em tempos novos, regras novas, tudo novo. E Jesus Cristo, Jesus, no tempo dele era assim, mas no tempo dele, agora não. Tem muita gente que pensa assim, tem muita gente que faz assim. Agir dessa forma, fazer dessa forma, não é fazer como Cristo nos ensinou. Não é uma atitude cristã. Não é uma atitude de fé. Não é uma atitude eclesial. Não é uma atitude apostólica. Cristo não recuou 1 centímetro. No evangelho de domingo passado, os legalistas trouxeram uma mulher para apedrejá-la na frente de Jesus, se Jesus a condenasse, porque era uma armadilha para Jesus. Olha, esta mulher, acabamos de surpreendê-la em adultério. Da madrugada, pegaram a mulher no flagra lá, não sei como, trouxeram
a Jesus que estava ensinando no templo, jogaram-na no meio dele e disseram: olha, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Mas, e tu, o que dizes? Ora, se Jesus dissesse que ela apedrejasse, que fosse apedrejada, seria incoerente, porque ele pregava o perdão. O perdão incondicional, Jesus pregava. E se Jesus a perdoasse, então estaria indo contra a lei de Moisés. Está vendo que ele é um falso profeta? Ou seja, eles acabariam com a imagem de Jesus. Enquanto isso, Jesus só fazia uns desenhos no chão, que Santo Agostinho dizia que eram os pecados daqueles homens. Disse simplesmente isso: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E do mais velho ao mais novo, todo mundo deixaram aquelas pedras lá, deixaram suas raivas, seus ódios ali, e foram embora. Não é? Então vejam, se nós fôssemos tratar todo mundo com o rigor da lei, os primeiros a serem apedrejados seriam aqueles homens ali. Todos seriam apedrejados. A lei existe para ser cumprida, inclusive. Mas a lei máxima da igreja, o último cano do direito canônico, é a salvação das almas. A salvação das almas. Tudo para converter as almas. Não para condená-las. Não somos nós que vamos condenar ninguém. Com misericórdia, com caridade, com amor. Vamos fazer tudo para a salvação das almas. Para que elas... mas falta um pouco. Nossa, esse casal, para que eles passem a comungar, faltam só regularizar o casamento. Mas para regularizar o casamento, a secretária já fala, tem que trazer a certidão negativa de batismo. Eu morava lá na Bahia, não sei como coisa. Não sei, se vira, traz a certidão negativa. Então vai colocando dificuldade. Claro que tem que trazer a certidão negativa. Há casos em que nem se pode recuperar essa certidão. Tem que fazer um juramento ou fazer um recurso ao bispo. E a gente, que é a igreja, a gente tem que se esforçar para facilitar o caminho dessas pessoas. Nós não somos uma repartição pública. Nós não prestamos serviços, nem somos empresa tampouco. Nós somos ministros da misericórdia. Ministros da misericórdia. Como é que nós vamos ser ministros da misericórdia desse jeito? Levantando barreiras, leis, pondo dificuldades para as pessoas. Todos estão chamados. Há jeito para todos. Queremos que as pessoas se convertam e há meios para isso, porque os meios, sobretudo, se resumem na graça de Deus. Né? Mas não queremos, não pregamos uma congregação onde todo mundo faz o que quer e vive do jeito que quer, alheio ao Evangelho de Jesus. Não é essa a proposta de Jesus. Então vamos pedir a Nossa Senhora, ela sim, que é aquela mãe espiritual por excelência, a mãe dos sacerdotes, a mãe da igreja, a mãe de todos nós, que nos dê essa graça, que aplane os caminhos, derrube as barreiras que há no nosso coração, nos dê fé, esperança, caridade, que realmente ajude-nos nesse processo de conversão pelo qual nós devemos passar nessa quaresma, para que a gente possa celebrar com muita alegria, transformados, a Páscoa da ressurreição. Assim seja. Amém.